Boa noite, amigos e amigas. Estão me ouvindo bem? Me pediram para falar alto e grosso. Como não tem como falar grosso, talvez em outra existência venha com essa capacidade. Pelo menos grosso, aliás, alto a gente vai tentar falar. Pois bem, vamos essa noite refletir sobre um tema bastante interessante, falar de uma passagem de Jesus, mais uma passagem dessas que faz a gente refletir por algum tempo, né? E como é gostoso falar de Jesus, quanta coisa boa, quanto alimento, quanto pão, né? É servido nessa seara do Senhor, na mesa do Senhor, por o grande Mestre Jesus. E todos os momentos que a gente senta para ouvir a palavra de Deus, quando pegamos o livro, o Evangelho, para ler a palavra de Deus, estamos fazendo uma refeição, comendo o pão do Senhor. E essa passagem é as bodas de Caná. Caná era uma cidade da Galileia, na época de Jesus, a cidade maior na região era Caná. Caná significa cana. E para quem subia de Cafarnaum para Jerusalém, era a primeira cidade, depois subia a serra, a primeira cidade era Caná. 20 minutos de carro para Nazaré. Nazaré na época ainda era uma aldeia, hoje é o contrário. Nazaré é a cidade maior da região e Canaã é uma aldeia, ficou ao contrário, né? Então, mas o apóstolo João no capítulo 2 e 1, e essa passagem está também na Gênesis de Kardec, no capítulo 15 da Gênesis, essa passagem se encontra, mas João diz o seguinte, que em Caná houve uma festa de casamento. Boda significa festa, né? Festa de casamento. E Maria, mãe de Jesus, estava lá. Jesus também foi convidado para a festa com seus discípulos. E naquele momento da festa faltou vinho. Faltou vinho e Maria chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Jesus olhou para Maria e disse, mulher, o que tenho eu com isso? A minha hora ainda não chegou. Mas Maria olhou para os serviçais, as pessoas estavam servindo, e disse para eles, façam o que ele mandar. E então Jesus viu ao lado 6 taças grandes de pedra que servia para as purificações do judeu. Eram potes grandes que cada um deles cabiam 100 litros de água. E Jesus falou para aquelas pessoas que servia, encham esses potes de água. E eles encheram. E acabando de encher, Jesus disse para ele, retire e leve para o mestre-sala. E eles levaram um pouco daquele vinho, daquela água, daquele líquido para o mestre-sala. E esse provou, procurou o noivo e disse, os outros servem primeiro o vinho ruim. E quando os convidados estão embriagados, é que serve o vinho bom, por último. Você deixou o último, aliás, o vinho bom por último. Essa é a passagem. O homem era comum, era normal, servia um vinho de menor qualidade. E quando os convidados já estavam mais embriagados, meio lá, meio cá, aí eles vão servir o vinho melhor. Era assim que funcionava, porque as festas de casamento dos judeus duravam uma semana. Uma semana de festa, então haja vinho, né? O vinho acabou. Mas essa passagem tem muitos ensinamentos para nós. Primeiro, a gente identifica
esse personagem, né? A festa é a vida, é viver, é viver. O vinho significa alegria, que para a gente viver precisa de uma certa alegria. E ali tinha um noivo. O noivo era Jesus. Jesus é o noivo da humanidade, ou seja, a noiva simboliza naquela festa, simbolicamente dessa festa, somos nós, a humanidade. O noivo é Jesus. Maria estava ali naquela festa, foi convidada, provavelmente era uma pessoa muito conhecida dos donos daquela festa, daqueles anfitrião, né? E ela estava como uma espécie de mordomo ali, estava comandando a festa. Ela percebeu que eles não tinham mais vinho. E ela chega para Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Ela estava preocupada. Alguém que se preocupava com aquela festa, com alguém que estava preocupada com os donos da festa e queria que tudo desse certo. Jesus era um convidado especial da festa, provavelmente, quem sabe, teria um certo parentesco com aquela família. Mas o fato é que essa passagem nos traz inúmeros ensinamentos e nós poderíamos refletir sobre vários aspectos aqui do que significa essa festa. Jesus, meus queridos irmãos, em vários momentos do Evangelho de Jesus, ele usa essa analogia do casamento, da festa de casamento. Mas também se encontra em inúmeras passagens no Velho Testamento, se referindo à festa de casamento. Porque sendo Jesus aquele noivo e a humanidade a noiva, o difícil para a noiva é o se comportar diante a festa, diante a vida. Viver, manter um relacionamento digno, fiel com esse noivo. Onde inúmeras vezes essa noiva falhou, adulterou, traiu o noivo. E várias vezes nós pisamos na bola. Uma das passagens que fala sobre a noiva, o noivo, só para vocês poderem fixar a mente sobre essas analogias, está no capítulo 3 de João. Aliás, é João, capítulo 3 de João, quando os discípulos de João Batista chegam para ele e falam: Senhor, aquele que tu batizaste do outro lado do Jordão, que deste testemunho dele, agora ele também está batizando e todos correm para ele. E João Batista diz para os discípulos dele: vocês mesmos são testemunho do que eu disse. Eu não sou o Messias. Eu vim na frente preparar os caminhos dele. É o noivo quem espera pela noiva. E o amigo que está aí alegra-se quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, ela é muito grande e é preciso que ele cresça e eu diminua. Uma das passagens que se refere a esse noivo e a noiva, que é a humanidade. Muitas vezes, meus queridos, nós já pisamos na bola. Muitas vezes a gente foi infiel e esse noivo continua acreditando em nós, continua conosco, firmando esse casamento, esse relacionamento que ele quer ter conosco.
Jesus tem muita paciência conosco. Jesus, em todos os momentos, Ele está conosco. E nos fez promessas para o fim, até o fim dos tempos, né? Está lá em Mateus 28, 20. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Uma promessa dele. Ou seja, um noivo que não abandona a noiva, mas exige de nós fidelidade. Nós estamos sempre nessa pendenga, falhando com Jesus, mas Ele acreditando em nós. Nós estamos sempre correndo atrás e Ele nos esperando. Nós estamos sempre até sem crer, falta de crença, falta de acreditar, mas Ele dando crédito para nós. Porque Ele tem paciência, porque Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece nós por dentro. Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele sabe que também nós estamos em evolução. E que um dia podemos cumprir com todo esse compromisso que Ele espera de nós. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é o nosso porto seguro. Sem Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum. E Ele mesmo diz, vocês não farão nada sem mim. Sem mim, vocês não irão fazer nada. Mas, às vezes, a gente acha que dá para fazer sozinho. Às vezes, por um certo momento, a gente acredita que já sabe das coisas, que já conhecemos, que já somos dono do nosso próprio nariz. E Jesus está lá, acreditando em nós. Sempre acreditando com esse grande amor que Ele tem. E então, nessa festa, fala do vinho, desse líquido tão puro. E quando eu estou falando de vinho, eu não estou falando de vinho da uva, nem estou falando de vinho de gengibre, nem também eu estou falando de vinho de jurubeba, mas vinho do Cristo. Porque o vinho que estava naquelas taças e que tinha acabado era de uva. Mas o vinho que Jesus fez não foi de uva, foi de água. Foi o fenômeno da transubstanciação. Transformou água em vinho. E a gente precisa entender isso. Que é o vinho de Jesus. Esse vinho que dá vida. Esse vinho que nos sustenta. Que nos traz a alegria de viver. Que nos traz a autoestima. Precisamos dessa alegria para continuar vivendo. Precisamos dessa alegria para viver, para vencer os desafios da vida, que não são poucos. Dias um pouco mais alegre, dias um pouquinho mais triste. Tem dias que a gente levanta alegre, 2 horas depois a gente não está mais alegre. Dias que a gente levanta com o corpo são e deita à noite com o corpo doente, cheios de dores. Dores de cabeça, dores de estômago, dor na perna, nos braços, mas também as dores da alma. O vinho de Jesus, ele cura. O vinho de Jesus nos traz essa alegria que faz com que nós possamos levantar de manhã, inteirinho, com autoestima, com vontade de lutar, de vencer os obstáculos. Nessa caminhada, meus queridos irmãos, Maria estava ali, intercedendo por aqueles amigos que confiaram nela dirigir aquela festa. E ela vendo que aquele vinho havia acabado e aqueles
amigos iriam passar por vergonha, decepções, faltava provisão na festa, ia faltar provisão, ela logo procura uma solução. E aqui eu pergunto para vocês, vocês acham que a espiritualidade pode interceder por nós? Vocês acham que nosso anjo guardião pode interceder por nós diante das nossas dores? Pode, né? Pode sim. Então, orem, vamos orar todos nós, pelo nosso anjo guardião. Nós espíritas chamamos de mentor, né? Oremos pelo nosso mentor, porque ele também precisa de oração. Oremos pelos espíritos que nos protegem, nossos irmãos familiares, mas também pelos espíritos simpáticos que estão em nossa volta. Oremos também por eles, porque eles podem sim interceder por nós. Maria intercedeu por aquele cidadão, aqueles amigos, e eles foram abençoados. E então, tem uma frase dos nossos irmãos católicos que eu gosto muito, que eles dizem assim: peça para a mãe que o filho atende. Então, Maria pode interceder por todos nós. Pedir para a mãe e o filho atende. Amigos, não podemos deixar que o nosso vinho acabe. O nosso vinho não pode acabar. O ânimo, a coragem, a alegria de viver tem que existir. Nós não podemos deixar o vinho acabar. Nós precisamos de uma intercessão, se for preciso, para que o nosso vinho não acabe. Porque viver é muito difícil, principalmente sem alegria. Dizia o nosso irmão Chico Xavier que não há infortúnio maior do que perder a fé e continuar vivendo. Então a alegria precisa continuar, a alegria precisa existir. E como é bom, como é gratificante e como precisamos ser gratos ao amigo que um dia chega para nós e nos avisa: o teu vinho está acabando. Precisamos ser gratos, porque pode acontecer de o vinho estar acabando e a gente não dá conta disso, a gente não perceber. Observem que nessa festa de casamento o vinho estava acabando, mas os donos da festa não sabiam. Não sabia que o vinho estava acabando. Quem percebeu que o vinho estava acabando foi uma amiga, Maria, e aquela amiga intercedeu. E ela recebeu a bênção. E não faltou vinho na festa. Portanto, todos nós precisamos valorizar as amizades que a gente tem, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que estão de fora muitas vezes, mas estão nos observando e torcendo por nós. E eles podem ver se o nosso vinho está acabando. E como é bom alguém chegar para nós e nos avisar, antes que acabe, para que a gente faça alguma coisa. É possível fazer? Sim, já adiantei. Oração. Orem bastante para que aconteça essa intercessão. E depois que aconteça a intercessão, faça por onde o vinho não acabe. Não vá gastar vinho à toa, gente. Né? A gente muitas vezes gastamos nossas forças à toa, com coisas da vida, com as seduções do mundo.
A gente gasta muito vinho com isso, meus queridos. Quantas vezes perdemos a noite de sono gastando vinho, com bobeira, com ilusão, coisa que não faz a gente crescer, coisa que não traz nenhum benefício para nós. O vinho acaba. Não tenha dúvida que o vinho vai acabar. Continuando assim, acaba. E se acaba, vem a depressão, vem o desânimo, falta de coragem, de ânimo. Fica mais difícil depois para correr atrás. Então, o conselho é não deixar o vinho acabar, para que possamos ter alegria na vida, alegria de lutar, alegria de vencer, porque a vida é um desafio, são um após outro, e isso é interessante, porque são eles, esses desafios que a vida nos propõe, que faz com que a gente cresça. Cresça como pessoa, cresça como espírito, e assim você faz valer a pena a existência. Viver. Como é belo viver. E como é belo, diz a espiritualidade, que não há alegria maior do que chegar no outro lado, depois de partir daqui, chegar no outro lado com a sensação de dever cumprido. É uma alegria que a gente não sabe o tamanho, porém eles dizem que é uma alegria tamanha, a sensação de dever cumprido ao chegar no mundo espiritual. Para isso, é necessário que exista esse vinho, esse combustível. E esse combustível, meus queridos irmãos, é o Evangelho de Cristo. O vinho é o Evangelho de Cristo. Qualquer momento que você se encontrar um pouquinho deprimido, leia o Evangelho do Senhor. Faça uma oração. Qualquer momento que você encontrar-se desanimado, que a vida está ganhando de você, que você está perdendo, faça uma oração. Faça o Evangelho de Cristo. E você vai ver que logo chega ajuda. Logo chega esses irmãos que vão interceder por ti. E junto contigo, o vinho não vai acabar. Porque eles vão te ajudar a economizar o vinho que você ainda tem. E Jesus pode nos dar a graça de mais vinho. Como é belo. Como é belo viver em paz. Como é belo viver ao lado do Senhor. Como é belo levantar de manhã e poder dizer: o Senhor está comigo. Como é belo chegar à noite, você deitar e dizer: o Senhor está comigo. E então você terá também a espiritualidade benfeitora contigo. E vamos em frente, porque viver, repito, é uma alegria. E foi para isso que Deus nos colocou aqui nesse torrão, para que pudéssemos administrar o pouco de vinho que a gente traz e podermos, nessa oportunidade, corrigir as nossas dificuldades, nos tornando uma pessoa melhor, fazendo com que o homem velho fique para trás e voltemos daqui para o mundo espiritual renovado, um homem novo. Muito obrigado. E que Deus proteja todos nós e nos abençoe com a sua paz. Senhor amado Pai, mais uma vez quero te agradecer por tudo, Senhor, que tem nos proporcionado, pela paz do teu Espírito, por esse Espírito que vós fez habitar em nós.
esse Espírito prometido, Senhor, o Espírito de verdade. Ele que está nos ensinando todas as coisas. Ele que está nos lembrando tudo que vós nos ensinaste. Temos um companheiro, esse advogado. Senhor, cuida das nossas casas, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, das pessoas que nos amam, Senhor. Abençoa todos nós, nossas casas, abençoa esse torrão que pisamos, toda a humanidade, e dai-nos, Senhor, o dom da perseverança, para que possamos, Senhor, lutar, para que possamos ter o ânimo de continuar nessa existência, produzindo para a Tua seara, que tornemo-nos, Senhor, um trabalhador da Tua seara, e que, estando preparados, Senhor, vós possa nos usar como um instrumento da Tua paz, onde possamos, Senhor, colaborar coletivamente para um dia melhor, para um mundo melhor, e um dia possamos viver em um mundo mais feliz. Que Deus nos abençoe. Amém. Que assim possa ser.